Sabe aqueles dias em que você não está na sua melhor forma, que você está meio desanimado, não sabe muito o que fazer, precisa vender, precisa de energia, mas não sabe onde obter? Então, olha que tema bacana aqui. A gente vai falar do biohacking, que é a maneira de obter um combustível para o vendedor vender mais e melhor. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini. Eu treino comportamentos de sucesso em vendedores, em empresários e empreendedores, em todo mundo que queira dar um passo além. E a gente vai falar aqui de um tema muito bacana que é o biohacking, que é como que a gente consegue obter mais gás, mais combustível para vender mais e melhor. E não é, veja bem, não é uma coisa de que eu tô desanimado, então eu preciso de alguma coisa para ir além. Bom, não, dá para ter um estilo de vida onde eu sempre estou no meu melhor, eu sempre estou dando o meu gás máximo, eu estou sempre bem, eu estou sempre num estilo de vida de sucesso. Comportamentos de sucesso são os hábitos que eu adquiro para suceder sempre coisas boas, suceder bem sucedido, pessoa de sucesso, tá bom? Vamos falar sobre isso hoje, bem legal. Primeira coisa aqui é o que é o biohacker, né? O hacker vem da informática, né? Dos computadores, que é a pessoa que cria atalhos para conseguir as coisas que ela quer, tá? Então tem aquela história de invadir senha, esse tipo de coisa, ele está conseguindo alguma coisa a partir de um atalho. E bio vem de biologia, tá? Então biohacker é um termo que se usa para as pessoas que buscam atalhos na biologia para alcançar uma alta performance, para alcançar a melhor performance, para estar sempre bem, tá bom? Como é que está dizendo aqui? Busca atalhos inteligentes para trazer os melhores resultados possíveis do curto ao longo prazo, melhorando a sua biologia, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer na aula aqui, falar sobre o conceito, não do biohacking, vou falar um pouquinho sobre isso, mas o porquê que a gente precisa desse combustível a mais, o que são os hormônios, por que eles mexem muito com a nossa vida e como a gente faz para obter eles e alcançar melhor performance. Bom? A grande questão é que os hormônios mexem com a nossa emoção. Mas quando eu falo de emoção, coloco essa palavra vazia aqui, ela não faz muito sentido. Ok, emoção. Quando eu contextualizo, começa a fazer sentido, tá bom? Então eu posso falar de medo, de raiva, de tristeza, de espanto, também posso falar das emoções positivas, né? Claro, amor, felicidade, surpresa e assim vai. Então eu sempre estou sendo regido pelas emoções. E dá uma olhada aqui como é que funciona no ambiente empresarial, né? Às vezes eu estou eufórico, às vezes estou feliz, estou triste, estou preocupado. O fato é, as emoções têm forte impacto sobre muitos dos nossos comportamentos. É uma realidade. Aceita que dói menos, né? Não gosto muito de falar essa frase, mas falei porque é verdade. As emoções estão sempre regendo os nossos comportamentos. E aí? Vamos começar então entendendo, por isso que eu falei conceito, de onde essas emoções vêm. Isso é muito importante saber. Vem desse negócio aqui, do cérebro. Botei uma imagem aqui para mostrar como o nosso cérebro é maluco e o que acontece com essa questão das emoções, tá bom? Vamos lá. O cérebro, ele monitora ameaças e recompensas. O cérebro está sempre querendo nos proteger, então ele está aqui monitorando o que está acontecendo com a gente. Tá? Vou explicar bem. Grava aí, ameaças e recompensas. Toda vez que ele detecta ou a ameaça ou a recompensa, então ele descarrega uma mensagem bioquímica para o nosso corpo que a gente registra como emoção. Tá bom? Então vamos lá. Se eu tenho uma péssima notícia, por exemplo, o meu chefe, o meu gerente de vendas falou assim, faltam 5 dias para o final do mês, porém a gente só tem 45% da meta pronta. Eu tomo um susto, eu fico espantado. Putz, eu não sabia que estava tão ruim assim. O que a gente vai ter que fazer? Vamos dar um gás, vamos dar um jeito, a gente precisa muito bater a meta desse mês. Todo mês é assim para vendedor, sempre tem bastante pressão, portanto, ter notícias que nos deixam tenso não é muito difícil.
Mas vamos dizer aqui, falar de notícia boa também. Eu estava esperando uma ligação de um cliente para uma grande venda e ele me liga e fala assim, negócio fechado. Aí eu falo assim, sensacional, maravilhoso, ótimo, tá bom? Vamos lá, ameaças e recompensas. O que quer dizer isso? Quando eu recebo uma ameaça, eu tenho a mensagem bioquímica que vem do cérebro, baseado em hormônios, para eu ter uma reação. O que significa a reação? Na psicologia se fala assim, fugir ou enfrentar, né? A gente tem enfrentamento ou fuga. A gente tem vamos dizer assim, somos descarregados com adrenalina ou cortisol para a gente ficar atento, alerta e tomar essa decisão. Eu corro ou eu enfrento, tá bom? E aí tem essa carga dramática aqui, mas é importante dizer que quando o cérebro ele descarrega essa mensagem que vem a partir de hormônios, que vem em forma de hormônios, melhor dizendo, o que acontece é que eu não consigo identificar perfeitamente se eu tenho que correr de um leão, e aí a gente vai correr mesmo, né? A não ser que eu esteja com uma arma ou protegido de alguma forma para poder enfrentar o leão, ou se é uma má notícia do gerente de vendas. Okay? Ou se é um cliente me ligando e eu preciso negociar muito com ele, eu estou bem desconfortável com isso. Tá bom? São coisas completamente diferentes, mas a descarga é a mesma. Tá bom? Então essa reação de enfrentamento ou fuga, ela acaba acontecendo várias vezes por dia na nossa vida, e se a gente não tem habilidade emocional, habilidade sobre isso, eu vou acabar ficando refém disso o tempo todo. E é isso que causa tanta ansiedade nas pessoas. Dizem que o brasileiro é o mais ansioso do mundo, não sei, mas a gente sabe o que é sofrer ansiedade. É essa descarga direta de cortisol, de adrenalina, que a gente não sabe lidar com ela. Na verdade, a gente acaba provocando com que venha mais descarga desse tipo e a gente não sabe o que fazer com isso. Ok? Vamos voltar para o positivo. Na hora que o meu cliente fala assim, negócio fechado, foi muito bom, quero negociar com você, vamos em frente, vai vir dinheirinho de comissão para você. Então a descarga que eu recebo aqui vem em forma de dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, que são hormônios da felicidade, mas o que eles estão dizendo para mim é, continue assim, é um estímulo, você fez certo, e isso vai virando um comportamento. Eu gostei muito, recebi uma recompensa, quero fazer mais. Deu para entender aqui o conceito? Então vamos lá. Fato, a emoção é ativada antes da razão por causa disso tudo que eu contei. Tá bom? Então a gente tem aqui uma questão para lidar. Se viesse só notícia boa, não tinha problema, né? Se a gente estava sempre recebendo recompensa, tá maravilhoso. O problema é que boa parte das vezes, e vou falar aqui de vendas, né? A gente lida bastante com o não, a gente lida bastante com tensão, com pressão, com metas a serem cumpridas que envolvem toda a cadeia de uma empresa, né? Então o financeiro, o administrativo, o marketing, o comercial vai ser alimentado pelas vendas. Então é normal que exista a pressão, tá bom? E à medida que a gente vai tendo habilidade emocional, a gente vende melhor e sustenta toda essa cadeia. Por isso que é importante a gente ter habilidade emocional. Então é isso que eu estou dizendo. A emoção é ativada antes da razão. E o que significa, em boa parte das vezes, é que a emoção sequestra o raciocínio. Emoção sequestra o raciocínio. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer uma prospecção, só que a emoção sequestra o meu raciocínio e eu não consigo fazer isso. Tá? Vou botar aqui então em vendas e no que acontece no dia a dia, tá bom? Não é que falta um dia para bater a meta e eu estou longe disso, não é que eu fechei um grande negócio. O que acontece é o seguinte, vamos dizer assim, vou dizer o normal aqui, mas eu estou contextualizando só para ficar fácil de entender. Eu tive uma sequência de 10 nãos que eu tomei de cliente. E aí o problema, às vezes, é do marketing que não filtrou e me passou prospecção fria, gente que não estava qualificada para comprar. Tomei não. Né? Ou eu estou com o produto errado, ou eu não estou com a habilidade correta, não conheço bem o produto, estou no mercado errado, qualquer coisa do tipo. Né? Toma uma sequência de nãos. Todo não tem uma leve descarga de hormônios do estresse que me deixam desanimado, que me deixam sem confiança,
que me deixam cada vez mais para baixo. Tá? No outro dia de manhã, eu não tenho consciência de nada disso, eu acordo, tomo meu café, tomo banho, vou para o trabalho e tenho que ligar para 10 pessoas. O padrão que eu acabei adquirindo é tomar não. Então, assim, antes de eu começar a fazer ligação, eu já recebo uma descarga estressante. Entende? Assim, é uma sutileza, mas imagina isso acontecendo durante os anos. E digo mais, não precisa ser apenas quando a gente está vendendo. Isso acontece no dia a dia, em todo lugar. Estou ouvindo muita gente ultimamente me dizendo, né? Isso é muito comum, mas assim, tá mais enfatizado hoje em dia, né? Que o telefone toca, a pessoa já fica preocupada, né? Recebe um e-mail, já tem medo de olhar. Recebe uma mensagem no WhatsApp e já fica apreensiva. Então, assim, você vê como é ilusão, a mente não consegue discernir a realidade da ilusão, a gente já tem uma ansiedade, uma expectativa de que vai vir uma notícia, e antes de olhar o e-mail, antes de atender o telefone, já tem uma descarga estressante em mim. Bom, a gente precisa aprender a contornar isso, ok? Então vamos lá, emoção sequestra o raciocínio, é disso que eu estou falando, e aqui, ó, temos as duas carinhas aqui. A emoção não se dá bem com a razão e a gente tem um problema sério, tá bom? Então a gente vai ver aqui como que a gente conecta as duas a partir do biohacking. E é importante falar uma coisa aqui, eu não estou destrinchando o assunto, eu aconselho, eu vou falar agora e vou falar depois sobre os hormônios, tá? Eu aconselho dar uma boa olhada nesse termo, pega aqui, biohacking, anota aí, depois vai dar uma procurada, é bem interessante, tem muita coisa legal. Normalmente os biohackers eles estão sempre focando em fazer as coisas do modo natural, sem truque, do tipo tomar drogas ou alguma coisa assim, para você ter esse estímulo, porque eles sabem que não funciona. Eu falei lá no começo, curto, médio e longo prazo. A longo prazo você vai ter muito problema. Então eles estão sempre ligados em coisas naturais, como fazer jejum, como alguns tipos de dieta que dão mais gás, tá? Então assim, pesquisa sobre o assunto, é bem legal. Eu estou focando só um pedacinho aqui do biohacking para a gente falar de vendas e como que o vendedor consegue dar aquele gás ou ter um estilo de vida para sempre estar bem e sempre dominando as emoções para não ter essa descarga de estresse, de adrenalina, de cortisol, do que for, para ir atacando o nosso sistema e nos deixando para baixo. Bom, então o que eu estou dizendo é, temos pressão, temos meta, temos o nosso trabalho a fazer, mas a gente pode ter alguns aliados. Quando a gente não sabe dos aliados, como a gente não sabe como obter os aliados, o que vai acontecer é que a gente vai ter inimigo. Bom, então são hormônios que são descarregados porque a gente não sabe o que fazer, que vão trabalhando contra a gente. E a gente não precisa de mais nada dentro do nosso corpo trabalhando contra. A gente já tem bastante pressão, notícia ruim, problema econômico, problema político, problema de saúde, tem um monte de coisa acontecendo, eu não preciso nada mais disso. Eu preciso de aliados me ajudando, tá bom? Deu para entender? Vamos lá. Agora eu vou apresentar para você os hormônios da felicidade, tá? Dopamina, ocitocina, serotonina e a endorfina. Tá? De novo, eu disse que falei uma vez, eu vou falar de novo aqui. Dá para estudar muito sobre isso, eu vou falar um pedacinho da história, tem muita coisa a se falar, não sou cientista, não estou dando aula de ciências aqui. Eu quero mostrar o conceito para depois falar o que dá para fazer a partir de coisas simples e práticas que dá para a gente fazer no dia a dia, tá bom? Mas os hormônios estão aqui, vale a pena estudar mais sobre eles. Até botei carinha engraçadinha aqui porque não sou cientista, não estou mostrando um cérebro de verdade e qual é o ponto. Estamos falando aqui apenas como que um vendedor, um empresário, um empreendedor que se envolve com vendas, que se envolve com negociação, pode usar desses recursos para ter mais pique. Bom, vou contar uma história aqui. Há uns 2, 3 dias atrás eu não estava muito bem, estava me sentindo desanimado. Como eu já tenho esse conceito, já sei do que se trata, eu falei, estou precisando de um pouco de vitamina D, né? Estou precisando um pouco de ânimo, estou precisando fazer o sangue circular aqui no meu sistema, né? E aí eu fui correr, normalmente eu corro bem cedinho, mas estavam os dias sem sair de casa, muito trabalho, rotina, estressante, não olhava para o sol, não saía de casa, e eu costumo correr bem cedinho, antes do sol nascer ou alguma coisa assim, comum desses hábitos que vão
trazendo bons hormônios para mim, mas eu falei, eu preciso tomar sol, eu preciso de vitamina D, eu preciso ver o dia, eu preciso ver sol, né? Então eu saí um pouquinho mais tarde, corri um pouco, foram 6 quilômetros, no meu ritmo, que não é de atleta, né? Eu vou devagarzinho, mas sempre em frente, né? Sou mais camelo do que para unicórnio. E corri os 6 quilômetros, voltei e nesse dia e no dia seguinte eu fiz uma alimentação bem leve. Eu basicamente estava em jejum, né? Eu almocei, tomei o café da tarde, não comi mais nada, no outro dia eu fiz a mesma coisa. 2 dias depois eu estava com um super pique, eu ainda estou à base disso. Então foi uma pequena mudadazinha na minha rotina, né? A partir de uma percepção, eu não estou bem, e você fala assim, não estou bem porque não estou faturando tanto, porque não bati a meta, porque tem pessoas descontentes comigo, porque a economia está um saco, 2020 é um ano danado, qualquer coisa assim. Não, é porque eu não saí no sol. Tá bom? Então, tendo esses recursos fáceis, só tive que sair, dar uma caminhada, uma corridinha e voltar. Tá bom? A partir disso, eu consegui bons resultados na minha mente. Fico mais disposto, acordo mais cedo, acordo de bom humor, sou mais produtivo, as coisas começam a dar certo, recebo de novo bons hormônios, né? Serotonina, dopamina, ocitocina, endorfina. E isso vai me levando para esse estilo de vida de alta performance, esse estilo de vida de comportamentos de sucesso, de adotar esses comportamentos para a minha vida. Tá bom? Vamos falar de cada um deles agora. De novo, estou dizendo aqui, procura, estuda mais sobre isso, porque eu estou falando só de um pedacinho da história aqui, tá bom? A dopamina ajuda na motivação e aprendizado e na determinação de buscar as metas. Olha que importante para o vendedor. Quando eu tenho deficiência de dopamina, eu vou ter que lidar com a preguiça, com baixa autoestima, com fadiga, com tristeza, tá bom? Ocitocina auxilia a ter mais confiança em relacionamentos. Muito importante quando a gente faz negociação. Tá? Negociação não precisa ser presencialmente, não. Às vezes tem cliente que a gente tem que ficar ligando para ele por semanas até fechar negócio, ficar mandando mensagens. Então, ter um hormônio que nos ajuda a ter confiança em relacionamentos é mega importante. A falta da ocitocina trabalha o estresse, baixa energia, ansiedade, insônia. Serotonina motiva o vendedor a se destacar e crescer. Serotonina é o hormônio do bem-estar, tá bom? Então, a gente está querendo sempre ir além quando a gente tem bastante serotonina. Com deficiência, a gente vai ter baixa autoestima, uma sensibilidade emocional e insônia. Por fim, a endorfina, que libera uma leve euforia, né? Ocorre quando você excede seus limites. E a deficiência, impulsividade, depressão, ansiedade. A endorfina é aquele hormônio da felicidade muito conhecido de atletas de alto nível, eles excedem os limites, eles têm uma corrida grande, o alpinista escala, você fala assim, o cara é doido, né? Por que ele faz isso? Ele pode morrer, né? Mas quando ele consegue, ele ganha uma recompensa que para ele não tem preço, tá bom? Então, uma descarga de endorfina, você fica feliz por um certo tempo. Dá para você pensar em outras coisas aqui que liberam endorfina. Estou pensando aqui no vendedor, tá bom? Então vamos lá. Vou passar agora a rotina para a gente trabalhar esses hormônios com um plus aqui de mais 2 hormônios que não estão nessa lista aqui. Então, voltando só no contexto aqui, vamos lá. Eu tenho o meu raciocínio sequestrado pelas emoções, porque eu não sei lidar muito bem com elas, e toda vez que vem algo estressante, e isso pode vir de um acúmulo, eu dei o exemplo do não, né? Um acúmulo de más notícias, um acúmulo de vendas que eu não consigo fechar, isso faz o meu cérebro entender que toda vez que eu vou pegar o telefone, toda vez que eu tiver que prospectar, toda vez que eu tiver que passar um orçamento, uma proposta, isso vai dar um resultado ruim, né? Não vai ser uma boa notícia. Isso não faz o menor sentido. Bom, se eu tiver com o produto errado, eu tenho que dar uma olhada nisso. Se eu tiver com o valor errado, eu tenho que rever. Tá? Mas se eu estiver tendo o meu raciocínio sequestrado pelas emoções, não faz sentido. Bom, e aí o que acontece? Eu não ligo, ou eu faço muito menos prospecção do que eu poderia fazer,
Isso é mega comum, isso é muito, muito, muito comum. Isso acontece. Você vai nas empresas, fala aí, quantas prospecções tem por dia? Ah, um monte. Um monte quantas? Ah, bastante. As pessoas nem contabilizam, porque se elas forem contabilizar, tem uma descarga emocional ruim. Entendeu como isso é muito comum? Tá? Então é coisa do dia a dia, não são saltos e grandes emoções ou grandes vendas, não. É o dia a dia que vai atrapalhando, o dia a dia que vai nos tornando ansiosos, que vai nos tornando procrastinadores, porque eu não sei lidar com isso. Tá bom? Então, agora que a gente sabe disso, a gente vai ver como que a gente consegue trabalhar para ter hormônios positivos trabalhando a nosso favor, de forma a que a gente fique cada vez menos refém dessas emoções. Ok? Vamos lá, vou começar com dopamina. Meditação. Eu vou falar de várias coisas que dá para fazer no dia a dia sem nenhum grande esforço. Meditar o que é? Ficar 5 minutinhos prestando atenção na respiração. Só isso. Tá bom? Meditação, ela vai ajudar a liberação de dopamina. Colocar a nossa agenda em dia ou trabalhar um pouquinho a nossa capacidade de organizar a gestão do nosso tempo. Bom, isso não é tão simples assim, mas eu posso colocar na agenda o que eu vou fazer durante o dia. E toda vez que eu consigo cumprir uma tarefa, dopamina, né? Tem uma descarga de dopamina e fala assim, parabéns, Ricardo, vai em frente, isso está certo, continua, comemora, transforma isso no seu estilo de vida, porque dá certo. Então, tem várias maneiras de gerir melhor o tempo, tem vários aplicativos ajudando a isso, mas você pode simplesmente fazer um rascunho do que eu vou fazer no dia de hoje. Eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Eu tenho que fazer tantas prospecções, eu tenho que mandar tantas propostas, eu tenho que falar com tantos clientes, eu tenho que saber se aqueles clientes que já compraram de mim estão satisfeitos ou não, e assim vai. Bom, não põe pressão em você, começa devagar. Então assim, vou fazer, sei lá, tem 30 prospecções por dia, põe bloquinho. Se eu fizer 5, eu vou comemorar. E aí você comemora. E não é a comemoração de sair para beber com os amigos, tá? É você falar assim, yes, fiz o que eu tinha que fazer. Tá bom? Então, pequenos ajustes na gestão do seu tempo, pequenos controles na gestão do seu tempo. E vou falar uma coisa a mais. Pequenas comemorações do tipo, eu trabalhei 40 minutos sem parar, vou tomar um cafezinho, vou dar uma descansada, né? Trabalhei até meio-dia, estou fazendo home office, né? Vou dar uma cochilada de 15 minutos. Dopamina, entendeu? Você está sendo recompensado, o seu cérebro está dizendo assim, ok, fez certinho, comemora, você tem uma recompensa, ok? Se alimentar direito, né? A gente vai comer lanche ou come qualquer coisinha porque não dá tempo, o dia está muito carregado, tem muita prospecção para fazer. Olha o paradoxo aqui, eu não me alimento direito, mas é justamente se alimentar direito que vai dar uma descarga de dopamina, e aqui a descarga não é uma recompensa porque se alimentou bem, né? Você está trabalhando, né, no seu sistema. Vou falar que biohack nem é uma coisa óbvia, né? Mas a gente se alimenta tão mal que se alimentar bem, né, vai fazer com que o seu sistema funcione melhor, e um sistema que funciona direito não vai despejar emoções estressantes, vai despejar emoções boas, tá bom? Se a gente for falar aqui de biohacking, eles vão estar dizendo sobre gorduras benéficas da castanha, do caju e tudo mais. Aí dá uma estudadinha, né? Tem a manteiga ghee, tem várias outras coisas que eles vão falar que são alimentos que deixam a gente com a energia lá em cima, tá? Mas basicamente estou falando aqui, se alimenta bem, ok? O que mais? Fazer uma atividade física deixa você em forma, faz o seu sistema funcionar bem, que facilita descargas de dopamina. Alguma atividade artística, fazer uma ilustração, pintar alguma coisa. Teve algum tempinho atrás, era moda você pegar o tablet ou o celular e pegar um aplicativo de colorir. Já serve. Tá? Você vai desestressando, você vai usando mais a sua mente criativa para você pintar, fazer alguma atividade artística. Pode ser teatro, pode ser você fazer teatro, né? Ser um ator, qualquer coisa assim, mas eu estou falando de coisa simples. Faz um desenhinho, faz alguma coisa, vai brincar com o filho, qualquer coisa do tipo, que coloca você nesse estágio de atenção plena em algo prazeroso, bom? E vai tirar você um pouco
do estresse. Então, alguma atividade artística é muito importante. Abraçar pessoas é muito bom, tá? Tá em quarentena, tá em isolamento, tá em home office, não vê muito as pessoas, até funciona nas reuniões online que a gente faz. Mas aqui é um pouco de toque, tá bom? O toque faz uma descarga de ocitocina, tá? E procura alguém que seja possível de fazer isso, tá bom? Então, o cônjuge, o filho, a mãe, o pai, pessoas que você confia, abraça, fica abraçado 30 segundinhos. Sabe aquele abraço que a gente abraça e solta? Abraça e fala assim, deixa eu ficar um pouco mais aqui abraçadinho com você. Descarga de ocitocina. Bom, o que mais? Bater papo. Vou acelerar aqui, senão a gente não acaba. Fazer carinho no cachorro, no gato, no seu animal de estimação. Ouvir música, então pegue umas músicas que você gosta, tenta fugir de música popularesca, tá? Que às vezes está falando de violência, às vezes tem batida meio agressiva, joga muito pro sexo. Não, ouve uma música bacana que você gosta, mas que seja tranquilizadora, que a ocitocina está garantida. Bom? Toma banho frio, isso aqui é um truque do biohacking, tá? Quando você toma banho frio, tem um monte de coisa que acontece e, de novo, dá uma pesquisada em termogenia. Entende aí o que é termogenia para você poder entender como a água fria te beneficia. Tá? Eu estou falando de banho frio aqui e eu disse que eu corria de manhãzinha. Por que eu corro de manhã? Porque de manhã está frio. Né? E eu me exponho ao frio. E o frio traz tanto benefício, que não vai dar tempo de falar agora, mas ele faz aqui uma descarga de ocitocina em você. Bom, banho frio é uma loucura para você, é impossível, não tem condição. Abre o chuveiro de manhã e antes da água esquentar, coloca a cabeça, que é o que eu faço toda manhã. Né? Coloca a cabeça e deixa a água fria no rosto, na cabeça. Tá bom? Lava o rosto com água fria. Isso a gente sabe muito bem, né? Quando a gente está dirigindo cansado, a gente vai no banheiro lá do posto, tá com água fria, a gente faz, fiquei animado de novo. Então presta atenção da próxima vez. A hora que você ligar o chuveiro e colocar a cabeça na água fria, vem uma descarga elétrica, você faz, esse é ocitocina, tá bom? Vamos lá, o que mais? Aqui eu tô falando da ocitocina e vai ter várias coisas que vai repetindo aqui. Tá bom? Então, atividade física libera ocitocina, meditação libera ocitocina. Serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar. Alimentação, uma boa alimentação colabora com isso. O que mais? Olha lá, várias coisas, tá bom? Academia, o banho frio também. Endorfina. Dá gargalhada, ouve umas piadas, se diverte um pouquinho. Para de ver jornal falando de desgraça, liga lá no YouTube e ouve umas piadas, pega lá um stand-up, se diverte um pouquinho, a endorfina está garantida. Tá? O que mais? Gente, se eu for colocando aqui, não para, chocolate. O chocolate não é aquele cheio de açúcar, tá? O chocolate cheio de cacau, trabalha a endorfina. Isso é meio famoso, né? Falam que a mulher, quando está com tensão pré-menstrual, ela come chocolate e fica mais tranquila. Por quê? Porque tem liberação de endorfina. Não é para viciar no chocolate. Pega aquele chocolate meio amargo e põe na sua rotina do dia a dia comer um tabletinho ou dois de chocolate. Bom? O que mais na alimentação que é interessante? Tem aqui, ó, alimentos apimentados. Né? Então, vai de cada um, eu não sou muito fã de pimenta, mas colocar algum alimento apimentado, um temperinho mais picante, uma pimentinha, vai trabalhar para a liberação de endorfina. Então é mais ou menos isso. Olha que interessante, com pequenas práticas diárias que a gente consegue colocar na nossa rotina, a nossa vida melhora porque a gente tem aqui a obtenção de hormônios da felicidade. A dopamina, que é o hormônio do prazer, ocitocina, que é o hormônio da confiança, serotonina do bem-estar, endorfina da felicidade. Todos esses são combustíveis mega importantes para a vida do vendedor e, à medida que a gente trabalha essa vida
que a gente ouve música boa, que a gente tem alguma atividade artística, que a gente consegue descansar e trabalhar bastante, ou seja, alternar os momentos de descanso e de tarefa, fazer uma atividade física, meditar um pouquinho, abraçar pessoas que a gente gosta, dar risada e tudo mais, a gente vai obtendo esses hormônios que vão facilitando a nossa vida, que vão nos colocando no positivo, e aí quando vier o que a gente entende, ou que o nosso cérebro entende que é uma má notícia, não vai ter tanto, não vai afetar tanto a gente assim, porque nós estamos sempre fortinhos com essa descarga de emoções positivas, esses hormônios positivos que nos deixam mais felizes, com mais bem-estar, com mais confiança, com mais segurança. Ok? Era esse o recado para hoje. Meu nome é Ricardo Ricchini. Eu treino comportamentos de sucesso em vendedores, em empresários e empreendedores. E vou contar um segredo para você. Aqui tem negócio.